Meus irmãos, nós vamos para mais um capítulo da nossa confissão. Nós vamos fazer isso de forma breve. A aula de hoje vai ser breve por causa da quantidade de atividades que nós temos aqui hoje, pelo dia um pouco atípico, né? Tem as eleições aí, temos a nossa assembleia e nós nos deparamos nesse dia com um capítulo muito extenso da confissão, né? Um capítulo muito particular da confissão. Então hoje nós veremos apenas uma introdução, não muito prolongada e não muito substancial, apenas uma introdução para nós entendermos um pouquinho do contexto que nós estamos. Então, nossa atividade quando expõe um material histórico é identificá-lo na história, tentar entender a atmosfera que ele se encontrava, o contexto ali. Os estudiosos chamam do espírito da época, que envolvia aquelas pessoas para formularem esses documentos, como era aquele contexto, como eles viviam, quais eram as dificuldades que eles se deparavam e o que eles fizeram ao formular qual era o propósito deles ao formular essa confissão diante de outras que existiam já na época, que já tinham sido formuladas e sobre as quais eles se debruçaram e copiaram muita coisa por identificarem ali uma doutrina sadia, uma doutrina sã, né, uma doutrina ortodoxa. Então, os pontos de divergência, de omissão, de alteração, eles são muito importantes para a gente compreender como eles pensavam, né, e como nós nos distinguimos. Evidentemente, é sempre importante entender a motivação desses irmãos ao omitirem alguns dados, né, de outras confissões e a alterarem alguns dados também de outras confissões. A ideia, onde nós vimos no próprio prefácio da confissão, é por questão de consciência, né, porque eles entendem que a forma como eles concebem o plano redentivo de Deus, o plano soberano de Deus, a forma como eles interpretam as Sagradas Escrituras, diverge dos seus outros irmãos, sejam os presbiterianos ou sejam os congregacionais. Então, são irmãos em Cristo, mas existem divergências aí na teologia, na forma de interpretar as Sagradas Escrituras. Então, é importante a gente ter esse espírito, por mais que nós fazemos aqui constantemente observações de divergência, né? E, evidentemente, nós levantamos a bandeira batista, já que nós somos batistas, e colocamos aí a interpretação da nossa hermenêutica, de como nós entendemos as Sagradas Escrituras. Então, é para nós entendermos um pouco. Então, hoje nós vamos ver um capítulo que é muito peculiar, é muito particular da confissão. Nós estamos aí no capítulo 25, 26. Iniciamos aí toda uma sessão que fala sobre a igreja e sobre os vários aspectos que envolvem a igreja. Isso vai se estender até o capítulo 30, quando fala da ceia do Senhor. Depois do capítulo 30, nós vemos a confissão de fé de Westminster abordando no capítulo 31 a particularidade do sistema de governo deles, que são os sínodos, que nós não temos na perspectiva batista, né? E aí, depois daí já há então uma nova divergência de numeração. Nós já temos seguido uma divergência quando nós vimos a confissão batista de 89 observando um capítulo mais detido sobre o evangelho, sobre as obras da salvação, onde nós não vemos na Westminster, e aí nós já temos seguido uma numeração diferente. Depois do 30 também nós vemos a alteração mais uma vez dessa numeração, embora em muitos pontos o conteúdo seja o mesmo naquilo que se iguala aí do assunto. Bom, então vamos fazer assim, meus irmãos. Hoje é uma introdução, né, mais uma introdução meio que tanto teológica como uma perspectivazinha histórica para a gente entender aquele contexto, aquele meio, para nós nos situarmos, tanto no debate que envolveu aquele tempo para a formulação da confissão e entender um pouquinho como nós interpretamos as Sagradas Escrituras, né? Quando nós interpretamos as Sagradas Escrituras, nós tentamos entrar na cabeça do autor, né? Tentar perceber qual foi a intenção dele a escrever o que ele escreveu. Isso nós fazemos também com todo tipo de texto.
nós tentamos entender ali a intenção autoral. Esse é o termo técnico, né? Nós tentamos buscar a intenção autoral. Então, nós vamos fazer isso. Então, se os irmãos tiverem dúvidas, né, tiverem alguma observação, os irmãos coloquem para a gente dirimir essas dúvidas aí e esclarecer alguns pontos. Então, de muitas formas, esse capítulo ele é singularmente importante para os batistas e para a própria confissão batista de 89. A própria distinção batista, né, o fato de sermos batistas, nos identificarmos com essa nomenclatura batista, exige um tratamento diferente de como a natureza e a vida da igreja deve ser concebida. Então, por que nós somos batistas? O que envolve essa nomenclatura? Por que nós somos identificados como batistas? Nós devemos entender isso. E isso é melhor descrito pela doutrina da igreja. Essa doutrina da igreja tem um nome técnico na teologia sistemática que se chama eclesiologia. Eclesia mais logia. Então, é doutrina da igreja, o estudo da igreja. Então, esse é o termo técnico. Se eu mencionar aqui algumas vezes para os irmãos já ficam ligados aí que significa isso, doutrina da igreja, eclesiologia. Então, o fato de nós sermos batistas, o que envolve? Qual é a teologia por trás desse termo? Qual é a teologia por trás dessa nomenclatura? É importante a gente conhecer. Por isso que ele é um capítulo muito singular da confissão batista. Dentre os pontos distintivos de ser batista, sem dúvida, a doutrina da igreja necessariamente precisa de forte destaque. Isso porque a forma como ela é compreendida e experimentada a diferencia das demais confissões e denominações. Observe, por exemplo, a primeira confissão de Londres, que foi a Confissão Batista de 1644, apontando, por exemplo, para a constituição da igreja, a necessidade da experiência do indivíduo aos efeitos da redenção para fazer parte da igreja. O que é que eu estou dizendo aqui? O que é que a Confissão de 44 descreve? Apenas aqueles que experimentaram os efeitos da redenção, ou seja, aqueles que são crentes, somente eles podem fazer parte da igreja. Então, esse aspecto distintivo, ele é observado logo nos artigos da primeira confissão. A primeira confissão ela não é dividida em capítulos, é dividida em artigos, né? Então, o artigo de número 33 diz assim, essa confissão ela está lá naquele livro que os irmãos têm, a fé batista, né? Os documentos confessionais. Então, Cristo tem aqui na terra um reino espiritual, que é a igreja, a qual ele comprou e redimiu para si mesmo como uma herança especial. Essa igreja, à medida que é visível para nós, então é muito importante porque nós encontramos esse aspecto distintivo muito claro na confissão de 89 e até mesmo a de 44. Por exemplo, quando a Westminster aborda isso, ela aborda de forma mais substancial a igreja universal. A confissão batista, ela faz questão de deixar claro a necessidade do congregar, a necessidade da igreja visível. A ideia de que aquilo que é universal, ele é ratificado naquilo que é local. Aquilo que é invisível é ratificado naquilo que é visível. Que é invisível, na visível. O que os batistas ali, eles tiveram a intenção de deixar claro. Tiveram a intenção de mostrar a necessidade do ajuntamento local e visível daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. E não simplesmente expondo de forma mais extensa ou substancial o conceito de igreja universal. Então os irmãos vão ver algumas notas de destaque da própria confissão, as notas explicativas da própria confissão, tentando deixar isso claro. A necessidade do congregar de forma visível, a necessidade de experimentar o corpo de forma local, né? Então, como uma herança especial, essa igreja, à medida que é visível para nós, é uma companhia de santos visíveis, chamados e separados dentre o mundo, pela palavra e pelo Espírito de Deus, para a profissão visível de fé do Evangelho, aos quais foram batizados nessa profissão, né, nessa fé,
e unidos ao Senhor e uns aos outros, pelo seu comum acordo e com a deleitosa celebração das ordenanças instituídas por Cristo, seu cabeça e rei. Então, o que é que nós percebemos aqui? Nós percebemos que um dos principais distintivos da eclesiologia batista é a membresia regenerada, ou seja, os membros da igreja devem ser regenerados, devem reconhecer a Cristo e fazer a sua profissão de fé por entender, por compreender o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, esse já é um ponto distintivo muito claro, a necessidade do novo nascimento para ser incluído tanto na igreja local, na igreja visível, quanto na identificação de que faz parte da igreja universal ou da igreja invisível. E, embora tenha algumas diferenças terminológicas, né, de universal e invisível, nós vamos ver isso no primeiro parágrafo que nós não abordaremos hoje. Hoje nós vamos ficar só na introdução. Na próxima aula, então, nós veremos aí o primeiro parágrafo e, de acordo com o nosso tempo, nós veremos mais para fazer essa identificação. Agora, esse é um ponto muito distintivo dos batistas, certo? Que começou, essa é uma, digamos que é uma influência ou uma herança teológica da própria perspectiva anabatista. Então, os batistas, em uma medida ou outra, maior ou menor, foram influenciados pelos anabatistas. Então, tem pontos em comuns com os anabatistas. Não é que os batistas descendem dos anabatistas, mas o espírito da época, o contexto teológico que envolvia os presbiterianos, os anabatistas e os batistas, esse contexto é o mesmo, né? Então, de alguma forma, eles influenciaram uns aos outros. Por exemplo, a necessidade de regeneração para fazer parte da igreja, os anabatistas, eles também defendem isso. A necessidade do batismo por imersão, a necessidade de compreender a igreja como uma autoridade em si mesmo e acima dela somente o próprio cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, a necessidade de separação da igreja do Estado, né? Então, todas essas perspectivas teológicas, elas são compartilhadas por batistas e por anabatistas. Então, existe a necessidade de que a membresia da igreja seja formada por regenerados. Por isso, então, claramente, a necessidade de nós supervisionarmos uns aos outros. Por quê? Porque nós temos que identificar a conversão para que esses façam parte da igreja. Se essa não é uma necessidade da igreja, ou seja, de que a igreja seja formada por regenerados, perde um pouco a importância dessa supervisão. Porque se não há necessidade de ser regenerado, de ser nascido de novo, de ser nova criatura, para fazer parte da igreja, por que então exigir cabalmente que a pessoa seja nascida de novo? Para que ela seja convertida. Então, esse é um distintivo muito importante, muito basilar, muito fundamental da teologia batista, da perspectiva batista. Dessa forma, o tema sobre a igreja, que é o nosso capítulo 26, não denomina apenas o capítulo 26, mas também identifica o início de uma nova seção na Confissão Batista de 89, que contempla os capítulos 26 ao 30. Então, se nós observarmos, nós vamos ver a confissão, né, estruturalmente, naquele livro Introdução à Confissão Batista, em 1689, que os irmãos também tiveram acesso, ele dá a estrutura da confissão e ele mostra como a confissão ela é agrupada por seções. Então, uma dessas seções é a seção sobre a igreja, né? Nós temos a seção sobre adoração, faz parte de uma seção maior, a seção sobre liberdade, sobre os decretos, sobre o Salvador e a salvação. Então, nós temos algumas seções. Os capítulos 26 até o capítulo 30, nós vamos ver essa seção que fala sobre a igreja e como ela vive, a natureza dela e como ela se desenvolve, especialmente observando as ordenanças aí.
Esses capítulos eles tratam dos diversos aspectos da concepção e vida da Igreja universal e local, desde a compreensão da Igreja no plano eterno de Deus, como também as responsabilidades de esperança, manutenção e ordem, bem como as mutualidades daqueles que a constituem. Mutualidade é aquilo que as Sagradas Escrituras descrevem para uns com os outros, né? Admoestai uns aos outros, suportai uns aos outros, ajudai uns aos outros, exortai uns aos outros. Então isso é chamado de mutualidade, porque nós vivenciamos isso de forma mútua. Então nós vemos isso descrito na confissão também. Justamente por causa do seu teor, o caráter distintivo da Confissão Batista de 89 é fortemente destacado das demais confissões, tanto sobre a Igreja, no capítulo 26, quanto especialmente o batismo, no capítulo 28. E isso já era esperado, especialmente porque nós somos identificados por causa dessa prática, da observância e da forma de observar a ordenança do Senhor, que é o batismo. Nós vamos ver algumas mudanças de terminologia na outras perspectivas reformadas que chamam as ordenanças de sacramentos. Talvez uma tentativa dos batistas de se diferenciarem da concepção de sacramento da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Os demais reformados, eles mantiveram essa terminologia por entender um teor sagrado ali contido naquelas ordenanças. Os batistas, eles modificaram entendendo a ordenança como ordenança e não mantendo a nomenclatura católica. E não há problema nenhum quanto a isso, certo, irmão? Nós entendemos o que significa um sacramento da perspectiva reformada. Nós entendemos que é muito diferente, grotescamente diferente da perspectiva católica de sacramento, né? A perspectiva, como eu já falei para os irmãos católicos de sacramento, é que o próprio ato confere fé. O próprio ato confere graça. Por exemplo, por isso que existe a concepção de regeneração batismal, de que o próprio batismo daquela criança confere fé àquela criança para a salvação. Então, a necessidade do batismo para a salvação. Essa é a perspectiva católica. A perspectiva reformada é não. Evidentemente que não. É entender que existe ali um teor sagrado, sacro, por entender a ordenança singular do Senhor, dentre todas as ordens que o Senhor deu, o Senhor nos deixou esse símbolo de fé para que nós experimentássemos a manutenção da esperança. Essa é a nossa responsabilidade de esperança que eu descrevi aqui. A manutenção da esperança, tanto do batismo, representando aquilo que um dia nós experimentaremos plenamente na ressurreição do corpo, na glorificação do corpo, quanto à ceia do Senhor, experimentando aquelas bodas do Cordeiro, aquele grande festa de casamento que nós experimentaremos com o noivo, né, no novos céus e nova terra, quando um dia nós nos encontrarmos com ele definitivamente. Então, existe essa mudança de perspectiva. Por que não há problema? Eu conheço pastores batistas, por exemplo, eu estava tendo aula uma vez no seminário, em que, na apresentação de um trabalho, meu professor era um professor batista, e na apresentação do trabalho, não me lembro se foi eu ou foi algum colega, que usou a terminologia, porque nós pesquisamos em muitos livros, e muitos livros são de linha que concebem as ordenanças como sacramentos em nomenclaturas. Então, na citação lá, havia sacramento, e no mesmo instante ele corrigiu. Olha, nós não somos presbiterianos, nós não somos católicos, não, falou. Nós não somos católicos, não, não é? Então é ordenança. E ele repetiu 3 vezes, ordenança, 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 né? Então, existem batistas, existem pastores e membros que não adotam de forma alguma essa terminologia. Não há problema se nós compreendermos a diferenciação e o que ela representa. E aí não há problema. É evidente, meus irmãos, que até mesmo dentro dos meios reformados, a concepção de batismo ele é muito distorcido, muito mesmo. Ele é entendido quase que idêntico à Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente naqueles que batizam criança, né? Nós temos visto aí o desenvolvimento de teologias que vão redundar
na ideia de conferência de fé a um infante no ato de batismo. A conferência de fé dos pais no infante no ato de batismo e a observância daquele ato de batismo para a salvação daquele infante, né? Nós temos visto uma visão que tem sido difundida por literaturas e por pessoas muito influentes, que é a visão federal. Essa visão federal, ela tem uma concepção quase que muito parecida com a regeneração batismal, porque defende, no aspecto maior ou menor, essa ideia de que o batismo confere a fé dos pais aos filhos. Por exemplo, um teólogo que é um dos grandes cabeças, eu acho que ainda ele continua defendendo essa perspectiva, mas ele é um dos grandes proponentes, é o Douglas Wilson, daqueles livros, série Família. Então, Douglas Wilson, ele tem essa perspectiva e ele fala isso de forma muito clara, né, sem problema nenhum. Naquele livro do Jeffrey Johnson, A Falha Fatal, ele é muito importante, meus irmãos. Se vocês não leram, né, coloquem aí na agenda de vocês para que vocês possam ler, porque logo nos capítulos iniciais, no início do livro, ele faz questão de trazer um panorama histórico de como o batismo infantil foi abordado nas diferentes perspectivas ao longo da história. E aí ele cita também, por exemplo, o Douglas Wilson, a visão federal e tal. Tá bom? Então, mas não tem problema se nós entendermos aí a perspectiva de sacramento, se nós entendemos como diferente da perspectiva católica apostólica romana. E aí não há problema se nós usarmos sacramento ou ordenança, mas entendendo, né, que a terminologia usada pela confissão é de ordenância, observando a ordem dada pelo Senhor ali. E observando isso, já era de se esperar que a concepção do batismo fosse muito diferente das confissões dos seus irmãos contemporâneos ali. Porque eles se diferenciaram das duas confissões, tanto na de Westminster como na congregacionalista, na Declaração de Savoy, porque as duas são pedobatistas. O sistema de governo da congregacional muda, mas a perspectiva do pedobatismo se mantém. Então, eles se diferenciaram dessas duas. Então, vamos ver aqui ainda a Confissão de 44. Ela diz o seguinte: Cristo fez suas promessas para essa igreja e concedeu a ela os sinais de seu pacto: presença, amor, bênção e proteção. Nela, as fontes e mananciais de sua graça celestial estão continuamente fluindo. Devem se ajuntar à igreja todos os homens, de todos os tipos, que reconhecem que Cristo é o seu profeta, sacerdote e rei, para que sejam inscritos entre seus servos e para que estejam debaixo da sua direção e governo celestiais. E assim suas vidas sejam conduzidas ao seu aprisco e jardim bem regado, onde podem desfrutar de comunhão com os santos e ser feitos participantes de sua herança no reino de Deus. Então, observe mais uma vez que há uma necessidade de transformação cognitiva. Há necessidade de compreensão dos efeitos espirituais da redenção. Então, isso acontece, evidentemente, que quando fala que nós mudamos o nosso coração, descrevendo essa perspectiva judaica de que é o centro do homem e o quartel-general ali das deliberações, usando a terminologia do pastor Jonas, né? Mas existe a necessidade, então, identificando isso, de que é uma mudança de mente, é uma mudança de entendimento, é uma mudança de entendimento para perceber as realidades espirituais. Pastor, a gente vê que muitos dos erros teológicos, né, que a gente encontra hoje, né, vê hoje por aí, eles são repetições de um período anterior, né? Existe algum registro, por exemplo, nesse espírito da época aí, de algum grupo que fosse parecido com os desigrejados de hoje, por exemplo, aqueles que não vê a importância da comunhão com os santos, de não ver essa reunião, né, da igreja visível como importante? Eu acho que deve haver, Jorge. Eu não conheço, não. Não tenho um conhecimento, não. Mas eu acho que deve haver grupo de dissidentes. Eu não sei se
desigrejados da mesma perspectiva que a gente tem hoje, né? Como aqueles que são completamente avessos a qualquer tipo de ajuntamento, né? Naquele tempo existia o grupo dos irmãos, né? Os irmãos Plymouth, né? Que eles rejeitavam qualquer tipo de estrutura mesmo, organizacional, para o ajuntamento deles, né? Mas assim, como nós vemos hoje aqueles que não se reúnem de forma alguma, né? Até existe essa particularidade hoje deles, né? Eles, por exemplo, não se reúnem de forma alguma, mas assistem o culto pela internet, né? Então, de alguma forma, eles precisam de um ajuntamento para serem alimentados, né? Então, não reconheço, mas deve ter, né? Tem historiadores aí que observam muitos detalhes aí da história da igreja. Deve haver algum desses aí, mas não tão destacado para assim, ser observado claramente, né? Ok, meus irmãos, então os irmãos observam aí a necessidade dessa percepção de transformação no indivíduo para que ele seja reconhecido como membro da igreja. E aí os irmãos percebem então essa necessidade de localidade, de visibilidade, para que seja ratificado a identificação dele como pertencente à Igreja Universal. Né? Então existe essa necessidade aqui. Essa ênfase tão grande na igreja visível, na igreja local, ela é uma tentativa de deixar muito claro que aqueles que são crentes em Cristo Jesus, eles são identificáveis. Eles professam essa fé. Eles reconhecem essa fé. Então não é algo relativo, entende? Não é algo que não exige averiguação, não exige contestação, né? do corpo, né? De forma visível. Ok, então desde a primeira confissão de Londres, a de 44, conforme temos visto, a singularidade eclesiológica batista é necessariamente destacada, já que é um ponto de distinção dela. Essa regra ela não foge quando o assunto é a liberdade e a autoridade de nomear seus oficiais. Então, se a própria igreja ela tem autoridade constituída por Deus, ela é autônoma para viver. Não existe nada além dela, acima dela, que a governe. Ela é completamente autônoma em todos os papéis que ela precisa executar para a sua sobrevivência, né, para a sua propagação, para a sua sustentação. E aí nós observamos aqui outro ponto de distinção. Eu vou ler para vocês aqui o artigo 36 da Confissão de 44. Diz assim, ó, para o bem das igrejas assim reunidas, descritos no 35, Cristo concedeu-lhes o poder de escolherem para si mesmas pessoas capacitadas para o ofício de pastores, mestres, presbíteros e diáconos, desde que sejam qualificadas para esses ofícios de acordo com a palavra e possuem as características daqueles a quem Cristo nomeou no seu testamento, aqui se referindo ao Novo Testamento, para que apacentem, governem, sirvam e edifiquem a sua igreja. Olha que interessante aqui. Além da igreja, ninguém mais tem poder para estabelecer esses oficiais ou quaisquer outros. Então, embora, meus irmãos, existam convenções, existam um ajuntamento de congregações formando uma convenção, né, formando uma junta, embora exista isso, essas convenções, essas juntas que existem, elas não têm autoridade na igreja local, na perspectiva batista. Elas não podem impor nada, elas não podem impor nenhuma sanção, elas não podem exigir nada da igreja local, porque a igreja local é autônoma. A igreja local ela tem autoridade constituída pelo próprio Cristo a si mesma. Então, por exemplo, nós convencionamos, né, algumas
alguns tipos de costume, nós convencionamos e nós adotamos isso como uma prática que tem sido comum em vários aspectos. Eu vou dar um exemplo de um aqui. Por exemplo, um grupo de pastores que são convidados, pastores de outras igrejas, que são convidados para fazer ali a ordenação, né? A sabatina e a ordenação de pastores de uma igreja local, né? Então, nós fazemos isso para juntar os dons, né? Para ter um maior campo de averiguação dos dons, da proficiência, do conhecimento daquela pessoa, do reconhecimento diante de outros pastores, de características peculiares ao ministério pastoral. Então, isso é feito com pastores de outras igrejas. Mas o que é que acontece, meus irmãos? Isso não pode ser obtido como uma regra, né? Nós observamos, por exemplo, um corpo de presbíteros da própria igreja impondo as mãos sobre outro candidato ao presbiterato, né, ao ministério pastoral daquela mesma igreja. Então, a própria igreja ela tem autonomia para constituir os seus líderes. Ela não precisa da aprovação de outros supra-igreja, né, ou seja, de convenções. A Convenção Batista Brasileira, por exemplo, ela reconhece a formalidade da necessidade da ordenação dela mesma para que aqueles candidatos ao ministério pastoral possam ser identificados, consagrados como pastores para pastorear suas igrejas, né? Mas isso vai além do poder, da autoridade da igreja local. A própria igreja local reconhece os seus pastores, consagra os seus pastores, separa os seus líderes. Isso cabe à própria igreja local, porque é natural, meu irmão. Quem é que conhece aquela pessoa melhor do que a igreja local? Nenhum outro. É a igreja local que conhece e reconhece os dons daquele candidato ao ministério, daquele pretenso pastor. É a própria igreja local que reconhece isso. Por exemplo, Charles Spurgeon nunca foi ordenado formalmente. Nunca foi. Quem é capaz de contestar o ministério, o pastorado de Charles Spurgeon? Né? Eu conheço pastores que nunca passaram por essa sabatina supra-igreja local. E estão pastoreando as suas igrejas porque foram reconhecidos. Esses dias eu estava conversando com o irmão lá de Belém. Não, esses dias não. Foi esse ano, mas já faz um tempo. Porque estava uma dificuldade muito grande, porque aquele irmão estava pastoreando a igreja já havia algum tempo, só que existia uma certa força da convenção brasileira ali e estava causando muito empecilho para ele exercer o ministério dele ali. Então, ele sabia que a convenção não tinha autoridade sobre a igreja, não podia impor nenhuma sanção da igreja, mas como os outros pastores que eram ligados a essa convenção estavam unidos ali, estava causando um prejuízo de testemunha, né? Um prejuízo de testemunho para a própria igreja, né? Para o próprio pastor lá, para o próprio irmão que estava pastoreando ali. A igreja já o reconhecia como pastor, né? E ele já estava pastoreando, exercendo o ministério pastoral, e isso estava deixando ele muito aflito, né? E aí a ideia da convenção era que ele precisava passar pela sabatina dela para que ele pudesse exercer o ministério pastoral, né? Então, evidentemente isso, meus irmãos, não tem nenhum fundamento bíblico, não tem, essas convenções não têm nenhuma autoridade para impor nada à igreja, embora tomem para si essa prerrogativa, né? Então, para dirimir aí um pouco o acaloramento aí dos debates, ele organizou, né, junto com outros pastores não ligados à convenção, uma sabatina ali, né? E aí houve todo aquele processo de consagração. É evidente que deve haver o testemunho público do ato. É evidente.
Por exemplo, quando uma igreja planta outra, essa igreja que está plantando, ela reconhece os seus oficiais, ela separa os seus oficiais para a manutenção de liderança daquela igreja. É evidente isso, né? Mas quando não há essa irmandade, essa filiação aqui, é muito difícil de reconhecer, né? Agora, é evidente que deve haver esse testemunho público. O ato desse testemunho público, né? Como se fosse aquela festividade de acontecimento, né? O ato extraordinário deve acontecer, né? Isso deve acontecer, né? Aquele culto solene, aquela separação, aquela ordenação, isso deve acontecer. Agora, o que não deve é achar que outros, acima da igreja local, têm autoridade sobre a própria igreja local. Então, isso abre uma prerrogativa muito grande para politicagens, meus irmãos. Por exemplo, ainda existe hoje, mas já foi bem mais forte, ainda existe hoje, por exemplo, o seguro de muitos ministros do Evangelho, o seguro de muitos pastores a se filiarem na conversão para não correr o risco de ficar sem campo. Esse é o termo, ficar sem campo. Então, se ele de repente sair da igreja local dele, se ele for filiado à convenção, tiver envolvimento com a convenção, então essa convenção pode indicar ele para outros campos e ele não fica sem campo. Não quero nem assumir aqui o posto para julgar esses irmãos, né? Porque, meus irmãos, o ministério pastoral nos coloca numa posição de extrema vulnerabilidade. Isso é verdade. Então, dependendo no ânimo dos irmãos, dependendo do complô da igreja, simplesmente pastores levam um chute e perdem a sua pouca estrutura de subsistência. O ministério pastoral é muito vulnerável, extremamente vulnerável. Isso é verdade, né? Então, eu não quero nem julgar esses irmãos por tais realidades. Às vezes são irmãos que dedicaram a vida toda, não têm uma profissão, né? Não têm uma profissão, dedicaram a vida toda ao rebanho, ao ministério, e se deparam com a realidade de, às vezes, mudança de campo, às vezes, realidade de carnalidade da própria igreja, às vezes, realidades de grupos de extrema influência, grupos carnais de extrema influência na igreja, que, de repente, puxam o tapete desses homens e deixam jogado aí a sarjeta. Isso é verdade, né? O meu ponto aqui é identificar essa abertura de possibilidades de politicagem quando existe algo supra a igreja. Quando existe uma estrutura supra a igreja, né, acima da igreja, há então a maior probabilidade de politicagens e é isso que acontece. Por exemplo, como identificar o fato de que existem um fato real, né, vou contar para os irmãos. A igreja ficou sem pastor. A igreja ficou sem pastor. Dentro da igreja existem candidatos ao ministério pastoral, inclusive formados pelo seminário. E outros chegando do seminário que foram enviados por a própria igreja local. Só que essa igreja, existem instâncias superiores, autoridades supra-igreja local. A igreja, eu estou falando de igreja presbiteriana, não tem sequer autonomia para escolher os seus pastores. Não tem, meus irmãos. Ela tem que receber o que vem do presbitério, ou do presbitério, sínodo local. Ela tem que escolher, ela tem que aceitar o que vem de lá. Ela não pode escolher os seus oficiais local. Ela não tem autonomia para isso. Ela tem que simplesmente aceitar o que é enviado, né? Então, existe, por exemplo, nós conhecemos o irmão foi enviado para o seminário por nossa igreja, mas nós não podemos recebê-lo para ser pastor da nossa igreja
que nós já reconhecemos, conhecemos seu testemunho, foi enviado ao seminário por nós, mas ele não pode ser o nosso pastor. Depende do presbitério. O presbitério que vai ter que enviar. E os presbitérios são regionais, né? Então tem autoridade naquele grupo de igrejas. São eles que ordenam, são eles que consagram e são eles que enviam. Então, isso daí abre uma margem gigantesca, meus irmãos, para usurpação de poder, né? Então, essa é uma característica muito distintiva batista. Somente a igreja local tem autoridade sobre si. Acima dela, somente o próprio Cristo. Por isso, a importância de a membresia ser formada por regenerados. Regenerados. E por isso a importância de formar uma igreja madura. Não uma igreja de meninos. Não uma igreja de crianças em entendimento. Uma igreja madura, uma igreja que compreenda a sua responsabilidade. A Confissão de 44, ela continua e diz assim, artigo 37, diz assim: esses ministros mencionados acima, quando legitimamente convocados pela igreja onde eles devem ministrar, devem continuar em sua vocação segundo a designação de Deus e cuidadosamente apacentar o rebanho de Cristo confiado a eles, não por torpe ganância, mas com o espírito voluntário. Então, a Confissão de 44, ela segue até o artigo 47, só tratando sobre os vários aspectos da igreja, né? Tanto sua perspectiva universal quanto local, sua perspectiva invisível e perspectiva visível. Pastor, em relação aqui à igreja, eu vi que tem mestres, diáconos, presbíteros, e até acaba sendo redundante, né? Mestre como presbítero, né, pastor? Aqui nessa igreja, né? Quais são os ofícios e se existe já algum ofício que a gente de repente não conheça, né? E se há alguma como é que funciona, né? Assim, alguém vai ser, o irmão vai ser diácono, né? Como é que é? Se existe uma votação, como é que funcionaria isso? Aqui nós ainda somos uma congregação, né? Existe um mote, assim, uma máxima batista, que a igreja, aquela congregação, ela se torna igreja quando ela é autossustentável, né? Autogovernável e autopropagável, né? Então, quando ela tem condições de sustentar a si mesmo, quando ela tem condições de governar a si mesmo, quando ela tem condições de plantar outra, né? De propagar, né? Então, essas características, elas formam o que é a igreja. Mas como é que funciona na Batista? Aqui só existe um pastor, né? Que sou eu. Então, como é que funciona? Bispo e presbítero é uma terminologia que acaba sendo sinônima nas Sagradas Escrituras, apesar de, na história da igreja, logo no primeiro século ali já houve uma diferenciação. Pedro foi reconhecido como o primeiro bispo ali e tal, mas houve essa diferenciação na história, não bíblica, né, de que bispo era responsável, era como se fosse o pastor de várias igrejas, né, mas essa foi uma interpretação histórica e não bíblica, né? Mas bispo e presbítero nas Sagradas Escrituras, ele tem a mesma terminologia. Pastor, ela é mais reconhecido como a função que o presbítero exerce, né? Então, o pastor também é um presbítero, né? Mas ele exerce a função pastoral ali, né? Então, como é que acontece na perspectiva batista, né? A igreja identifica os dons daquele irmão, né? O irmão é dado ao ensino, o irmão ele tem características de proatividade, de liderança, de tomar a frente, né? E ele vai assumindo naturalmente posições de ensinos, né? Com oportunidades do púlpito, com oportunidades na escola bíblica dominical, com oportunidade de grupos pequenos, e a igreja reconhece isso nele, né? Então, geralmente, o que acontece? Aquele irmão ele é separado para ficar em observação, e muitas vezes isso acontece de forma silenciosa, não há grandes holofotes, dizendo, houve uma separação aqui, não, porque aquele irmão ele vai ser preparado. E aí ele começa, ou é enviado para o seminário, né?
enviado na perspectiva de fazer um seminário, e não necessariamente um seminário interno. Ele é levado ao seminário e é acompanhado pelo o pastor. À medida, ou pelo aquele grupo de pastores ou de grupo de presbíteros. À medida que aquilo que tem sido reconhecido, ele é identificado como verdadeiro, então ele é colocado diante da igreja para apreciação. Então aquilo que a igreja reconheceu, a igreja vai só ratificar publicamente, né? Também numa assembleia, passa pela assembleia, do mesmo jeito com os candidatos à membresia, passa a assembleia para o reconhecimento daquele presbítero, né? Ou pastor. Então, hoje em dia isso tem mudado muito, né? Essa questão, especialmente com a volta à teologia reformada, né? Isso tem mudado. Muitos batistas não têm tido preocupação alguma em chamar o seu corpo de pastores de presbítero. Então, por exemplo, é uma coisa que nós, em alguma medida, nos identificamos com os presbiterianos, de que a igreja tem que ter um corpo de presbíteros, tem que ter um presbitério, a igreja tem que ter um presbitério, um conjunto de presbíteros, né? E tem aquele presbítero principal que seria o chefe, seria o presidente, né? Na igreja batista é chamado, a convenção é chamado do presidente, vice-moderador, né? Então tem essas nomenclaturas, mas existe o presidente, né? O pastor presidente ali, que é o líder, e existem os outros pastores que podem ser chamados de pastores, não tem problema nenhum, apesar de nas minúcias existem estudos que mostram alguns pontos de diferença, mas não vem ao caso. E existe o corpo de presbíteros, né? O presbiterato, e aí o pastor faz parte desse, só que ele é o líder, né? E isso, exercendo outra função, existem os diáconos. Então, assim, para ser pastor tem que ser mestre, mas nem todo mestre é pastor, né? Então, os ofícios da igreja são apenas esses: presbítero, pastor e diácono, né? Existem alguns que identificam outros. Por exemplo, na igreja do pastor Marcos Granconato tem os evangelistas, né? Que também é um ofício utilizado pelas igrejas pentecostais, né? E aí eu não estou igualando aqui não, se o pastor Marcos ouvir isso, eu não estou colocando a igreja do pastor Marcos como parecido com a pentecostal não, né? Ele vai ficar doido. Ele diz que a maior desgraça do Brasil foi o pentecostalismo, né? Mas ele usa essa nomenclatura. Aí as igrejas pentecostais abusam, né? Eu não sei nem quantos cargos tem na igreja pentecostal, é demais. E isso cria uma ideia de progresso, né? Eu vou aumentando aqui, eu vou crescendo até me tornar o pastor lá, né? Mas não só tem esses mesmo, né? Que é comumente aceito, amplamente, que é o pastor ou o presbítero e o diácono mesmo, né? Então, o que foi corrompido, muito foi corrompido, espero que nós vejamos isso, é o ofício do diaconato. Diaconato ele foi conhecido como aquele somente para limpar a igreja e para zelar. É o zelador, o diácono. O diácono é o zelador da igreja. Então isso foi extremamente corrompido. Lembra lá de Atos capítulo 6. Os diáconos eles foram separados porque estava vendo o quê? Falta de unidade. Falta de harmonia. Olha a função que o diácono deve exercer para manter a harmonia e a unidade. Então vai além da zeladoria, vai muito além, mas foi corrompido, né, historicamente, para identificar os diáconos somente como aqueles que zelam pela estrutura da igreja, aqueles que ficam na portaria, então vai muito além disso. Isso não quer dizer que eles não possam exercer essa função, mas essa função qualquer um pode exercer, né? É só contratar um zelador, por exemplo, e um porteiro, né? A instituição do diaconato ela deve ser observada de acordo dessa forma mais ampla, né? Então acontece assim, do mesmo jeito como nós recebemos membros, claro que é um processo um pouco maior, mas também nós recebemos aqueles que são identificados pela igreja como pastores, presbíteros e diáconos. Existe uma oficialização de algo que já foi reconhecido, né? Por exemplo, lá na igreja, na congregação da Vila Manuel Sátiro, quando foi começar, né, começou com um grupo pequeno e logo cresceu. Então, por exemplo, foi a própria igreja de Parquelândia que, já conhecendo aqueles irmãos,
né, separou alguns diáconos ali e aquele que iria ser o futuro pastor da igreja, né, para estruturar ali, já que a igreja começou com muita gente já. Só da Parquelândia saíram aí umas 30 pessoas para começar essa congregação e se juntou com aqueles que haviam lá, então começou com um grupo muito grande. Então houve essa necessidade de estruturação de liderança para ela ter o mínimo de governabilidade possível. Então a própria igreja de Parquelândia, né, separou alguns oficiais ali para que a igreja pudesse caminhar, né? Mas é dessa forma que acontece na perspectiva batista, né? Ok? Em suma, muitos questionamentos precisam ser respondidos quando pensamos sobre igreja. E o importante é que esses questionamentos não sejam, e esse é um ponto, meus irmãos, o importante é que esses questionamentos não sejam apenas respondidos, mas que, antes de tudo, sejam pelo menos levantados. O problema, o que mostra o quanto o evangelicalismo é raso hoje, é que muitos questionamentos que deveriam ser respondidos, eles são sequer levantados, eles são sequer cogitados. As pessoas não se preocupam nem em saber o que é a igreja, qual o papel dela, qual é a natureza dela, qual o propósito dela. Então, são questionamentos que sequer são levantados. Isso porque nós vivemos um tempo completamente, né, amplamente diluído da cristandade, onde as igrejas e cristãos sequer alcançam fazer tais questionamentos, como esse, ó. O que é a igreja? O que é igreja visível e invisível? Qual é o propósito da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Qual poder a igreja tem? O que é disciplina eclesiástica? Quais oficiais a igreja tem? O que é membresia da igreja? O que um pastor ou um presbítero faz e quem pode se tornar um? E quanto ao diácono? Qual é o trabalho do pastor? Como uma igreja deve governar a si mesma? Então, são questionamentos que sequer passam pela cabeça de muitas igrejas e muitos cristãos. Sequer. Isso mostra a falta de valorização que muitos crentes, muitos cristãos e muitas igrejas dão a si mesmos. Os irmãos entenderam aqui essas perguntas, irmãos? Então, por exemplo, o que é a igreja? Igreja para muitos é um clube social, igreja para muitos é um centro motivacional, né? Tanto emocional como espiritual, né? Igreja é um local onde eu vou para me sentir bem, né? Sentir que eu estou próximo de Deus, independente dos meus pecados, da minha vida corrompida, da minha desgraça moral. Mas de alguma forma eu preciso me sentir bem. Então a igreja é esse local, né? Então as diferenças aqui da Confissão de Fé de Westminster e da de 89. O capítulo 26 da Confissão de 89 é um dos mais diferentes da Confissão de Westminster. Tanto que apenas um estudo, né, mais detido, mais detalhado para a gente fazer essa comparação, ela seria necessário, que não é o nosso caso, que não é o nosso foco. Nós não vamos fazer um estudo só para fazer essa comparação, né? Apenas alguns detalhes que eu vou dar para os irmãos, né? Enquanto a Confissão de Westminster possui 6 parágrafos, dedicados mais especificamente a falar da igreja na sua concepção universal, a Confissão Batista de 89, ela possui 15 parágrafos, abordando os mais diversos aspectos de ser igreja. O que era de se esperar, como temos observado, pois nesses assuntos os puritanos batistas se diferenciam dos puritanos presbiterianos e, em alguma medida, também há diferenças dos congregacionais, que são aqueles que formularam a Declaração de Savoy. Observe a Confissão de Westminster no capítulo 25, né, que é o nosso 26, no parágrafo 2. Ele diz assim, ó, a igreja visível, que também é católica ou universal, os batistas fazem questão de mostrar uma diferenciação aí da igreja visível e da igreja universal. Então nós vemos isso sendo igualhado aí. Por quê? Porque os batistas colocaram em evidência a necessidade de congregar em um corpo visível. E na de Westminster nós já vemos esse aspecto sinônimo aí,
de visível e universal. A igreja visível, que também é católica universal, também sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação, né, fazendo diferenciação dos judeus aí, como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, e aí eles colocam então a interpretação deles, das Sagradas Escrituras, como filhos da aliança. Ora, se são filhos da aliança, são partes da igreja, né? Juntamente com seus filhos. Então, não é necessariamente, não é um ponto singular a profissão de fé. Se houver filhos daqueles que professam a fé, eles também fazem parte da igreja. E aqui é um ponto que parece perigoso, quando ele diz assim: é o reino do Senhor Jesus, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Essa possibilidade ordinária de salvação não tem problema não. O problema aqui está, um problema não é um problema de heresia, mas é um problema que causa um certo perigo de tropeço. Por quê? Porque é a Igreja Católica Apostólica Romana que toma para si o fato de serem o reino de Deus. Para a Igreja Católica, a Igreja é o reino de Deus e por isso tem a prerrogativa de salvação única. Então, quando a Confissão de Westminster coloca a Igreja como sendo o reino de Deus, causa uma extrema confusão. Então, o que é que a Igreja é? A Igreja é uma expressão do reino, mas a Igreja não é o reino. Existe essa pequena diferenciação. Embora a Igreja não seja o reino, a Igreja é a expressão maior do reino. Então, apesar de a gente compreender, por causa do arcabouço teológico que a Confissão de Westminster tem, mas esse é um ponto que pode trazer dificuldade. Por exemplo, se você digamos que você era católico e você estudava mesmo, né? É raro, mas existe católicos que estudam. Então você era católico e você estudava um pouquinho. E aí você chega nesse estudo da confissão e aí observe que a confissão diz que a igreja é o reino. Qual é a diferença, então? Será que é a diferença de entendimento? Então isso vai deixar um ponto de complicação para si. Mas observe aqui, por isso que os presbiterianos chamam os filhos deles de filhos da aliança. Por isso que é importante perceber a descontinuidade da interpretação batista. É por isso, por exemplo, que os presbiterianos dizem facilmente que a igreja é o Israel de Deus. Por isso que eles dizem. Esse não é um discurso batista, por mais que seja aliancista. Porque o quanto eles diluir as diferenças, mais isso sustenta a teologia deles. Se a igreja é o Israel de Deus, então aquilo que faz os filhos da aliança se tornarem pertencentes à igreja pode ser aplicado no Novo Testamento também. Então são filhos da aliança na mesma perspectiva que eram na antiga aliança. Entendeu? Então esse discurso de que a igreja é o Israel de Deus é um discurso para fundamentar, é um discurso mais amplamente proferido por pedobatistas. Certo? Embora a Confissão de 89 tenha adotado a Declaração de Savoy, né? Então observe como foi, já expliquei para os irmãos. A Declaração de Savoy olhou para a de Westminster e tirou aquilo que eles não concordavam especialmente no governo de igreja. Então, as igrejas congregacionais, embora sejam pedobatistas, elas entendem a autonomia da igreja local, então se diferenciaram. Então, a Confissão de 89, o que foi que ela fez? Ela não olhou para a de Westminster, olhou primariamente para a Declaração de Savoy, quando foi confeccionada. Ainda assim, há fortes distinções da Declaração de Savoy. Uma delas é o 5º parágrafo. O 5º parágrafo da Declaração de Savoy, ele é fortemente pós-milenista. O que é o pós-milenismo? É a ideia de que o evangelho vai se propagar no mundo, é uma ideia muito otimista, de que o evangelho vai se propagar no mundo, ele vai ser aceito numa amplitude tão grande que Jesus Cristo vai voltar para consumar a sua obra. Então, a Confissão de 89 não observou esse parágrafo, omitiu completamente esse parágrafo que existem lá na Declaração de Savoy, que não existe na de Westminster, né?
Ok, foi omitido e foi adicionado 11 parágrafos. Então, vamos ver aqui rapidinho. Né? Embora a Confissão de 89 tenha como base a Declaração de Savoy, que em muito também se distingue da Confissão de Westminster, a Declaração de Savoy possui 5 parágrafos, enquanto a Confissão de 89, 15. No entanto, os 11 parágrafos adicionados à Confissão de 89 têm como base um documento anexo da própria Declaração de Savoy. Olha que interessante. Sobre o que é igreja, sobre o que é congregacionalismo. Só o que foi que aconteceu? A Declaração de Savoy não colocou isso na sua declaração, na sua confissão. Ficou um documento em anexo do que eles entendiam o que era igreja. A Confissão Batista, os teólogos ali, o que foi que fizeram? Pegaram esse documento e incorporaram na confissão. Ele é chamado de a Instituição das Igrejas e a ordem nelas nomeada por Jesus Cristo. Então, naquele documento que eu mandei para os irmãos, de tabulação, de comparação das confissões, ele existe lá, esses artigos, esses 11 artigos existem lá, né? Na Declaração de Savoy. Mas eles não estão na Declaração original de Savoy. Apenas foi colocado lá por efeito de informação, né? Então, os parágrafos, São Aldrin diz o seguinte, os parágrafos do 1 ao 4 são substancialmente derivados da revisão de Savoy. A revisão que a Savoy fez da de Westminster. Então, são derivados da revisão de Savoy dos capítulos da Westminster sobre a igreja que lida com a Igreja Universal. Os parágrafos da Confissão de 89, dos 5 ao 15, são, por outro lado, substancialmente derivados da plataforma da política da igreja local publicada pela Declaração de Savoy. Assim, muitas ideias da Confissão de 89 defendidas foram também defendidas pelos congregacionalistas, que são aqueles que formularam a Declaração de Savoy ou que defendiam a posição de Savoy, como Thomas Goodwin. Eu estou citando todos puritanos muito renomados aqui. Thomas Goodwin, John Owen, John Cotton e Jonathan Edwards. O que os puritanos batistas fizeram foi colocar tais ideias em uma confissão. Então, eles colocaram isso na confissão, mas isso foi formulado numa medida ou outra, certo? Então, o que foi que eles fizeram? Para formular, é um documento bem maior, né? Mas, da Declaração de Savoy, mas para formular na confissão de 89, eles, por exemplo, pegaram 2 parágrafos e colocaram em um, né? Em outros eles omitiram algumas coisas e desenvolveram mais, mas os batistas eles colocaram aqui na confissão de 89, ok? E aqui é o nosso esboço. Então nós vamos ver aí, são 2 sessões, 2 grandes sessões. O parágrafo de 1 ao 4 trata da igreja enquanto concepção universal, que é abordado de forma mais extensa pela Confissão de Westminster. O parágrafo de 5 ao 15, que são os artigos, né, o anexo da Declaração de Savoy, eles são tratados observando a igreja local. Então, olha como a Confissão Batista, como a Declaração de Savoy, né, no seu anexo, dá grande ênfase à igreja local. Né? Nós poderíamos, nesse esboço aqui, A, B, C, D e E, nós poderíamos colocar outros pontos de divisão aqui. Eu não coloquei mesmo por causa do espaço, porque iria ser necessário 2 slides aí para botar só o esboço, né? Então eu não coloquei. Mas esse é o ponto que nós tentaremos observar essa estrutura aqui. Ok? Perguntas? Perguntas? Não? Ok. Então, oi. Na parte dele, quando você colocou a respeito da perpetuidade, Bota moral aí. O pastor não vai dar spoiler, né? Quando o senhor colocou a respeito no ponto B ali, né, da sua perpetuidade, ou seja, o fato dela não acabar, né? Assim e o senhor colocou sua aparente improbabilidade, no caso falando de um receio da igreja acabar? Fala da perseguição, né? Da perseguição que a igreja sofre, da tentativa de matar a igreja, né? Então, dá esse tom que a confissão aborda aqui, né? A improbabilidade dela continuar e se manter, né? Mas ela tem a sua perpetuidade garantida pelo próprio Senhor da igreja, né? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela.
né? Mas é isso, né? Então nós vemos, se você considerar a igreja, então a gente precisa entender os aspectos de continuidade e descontinuidade, né? Eu acho que isso é difícil para muitos irmãos, mas um dia vocês vão ter que aprender. Porque, Deus sempre teve um povo. Só que no plano de Deus, esse povo, enquanto consumação final, se chamava igreja. Então, Israel no Antigo Testamento foi um tipo da igreja. Por quê? Porque Israel no Antigo Testamento é povo de Deus. Ser povo de Deus no plano de Deus, olhando para a consumação de todas as coisas, é ser igreja. Nós sempre seremos a igreja. Nós sempre estaremos com o Senhor enquanto igreja. Então, Israel no Antigo Testamento, ele é a sombra do que seria a igreja no Novo Testamento. E essa sombra, ela ganha um maior alcance, uma maior amplidão, porque agora não é constituída por alguém que nasce dentro de uma nação, mas é constituída por aqueles que nascem em Cristo Jesus. E isso rompe as barreiras temporais e geográficas, né? Então, nós temos que entender esse aspecto de descontinuidade é importante. O meu ponto é o quê? O povo de Deus sempre viu grandes impérios se acabarem, mas ele nunca se acabou. Deus sempre manteve o seu povo. Todos os grandes impérios do mundo foram destruídos diante do povo de Deus. O último, né, que nós vemos aí foi o Império Romano, né? O maior império, né, que fundou as bases daquilo que rege todo o Ocidente mesmo, né? A civilização, por exemplo. A civilização. As bases da civilização, né? Especialmente, por exemplo, as bases jurídicas, as bases legais, né? Nós vemos aí sendo fundadas pelo Império Romano, né? E se acabou e não conseguiu destruir a igreja. Não conseguiu, né? Então, é improvável que pessoas tão voltadas à paz, é improvável que essas pessoas se mantenham de pé, né? Nós nos mantemos de pé porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, né? Pastor, vou fazer um comentário aqui em relação a essa importância do entendimento do que é a igreja, né, para a igreja local. Eu estava conversando com um irmão de uma outra igreja batista aqui de Russas, né? E ele falando lá sobre as dificuldades, né, que é uma congregação, né, de que em relação a finanças também. E aí ele falou como se fosse das listas de prioridades da igreja, né? E aí por exemplo, antes do cuidado com o pastor da igreja, vinha a contribuição em 2 convenções dessas, né? Então, os irmãos lá, eles tinham como prioridade acima do cuidado com o pastor da igreja local, né, o cuidado com as juntas de missões de não sei que vai para não sei para onde, ou então a convenção nacional de não sei o que, né? Então, como essa falta de entendimento da autoridade, né, e da igreja em si, e eu falo isso porque são batistas, né? Afeta diretamente na saúde da igreja local, né? Em como a igreja local ela prossegue, né? Afeta mesmo. Verdade. Por isso que eles criam aqueles programas de destaque, né? Ok. Perguntas? Mais? Não? Vamos orar então para nós termos a nossa assembleia. Vamos ficar de pé, vocês estão sentados há muito tempo, né? Nosso Deus misericordioso, agradecemos a Ti a Tua provisão, a Tua bondosa instrução. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor tenha recebido a nossa adoração. Suplicamos que o Senhor tenha recebido o nosso culto a Ti através dessa aula, Deus. Que o Senhor tenha sido glorificado, que o Senhor molde no nosso coração esse entendimento, o conhecimento que o Senhor nos deu hoje, não para a nossa vaidade, mas para termos uma consciência fundamentada biblicamente e convictos, podermos nos relacionar melhor e mais com o Senhor
por meio de teu Filho e zelar de forma mais dedicada pela igreja do Senhor, a noiva do teu Filho, meu Deus. Obrigado por esse tempo, rogamos a Ti que continue conosco na separação de todo esse dia, Deus, para a glória do Senhor. Amém.